Olá, meu nome é Cláudio Manculi, instrutor de fotografia da Veio Cultural, e esse é o meu terceiro vídeo para o segundo semestre do Memórias Online. No vídeo de hoje vou falar sobre a história da fotografia, de uma maneira breve. Vocês vão precisar de atenção e de um pouco de boa vontade. Se você for lá na página da Wikipedia e procurar por fotografia, você vai ver que ela foi inventada em 1839 por um maluco chamado Daguerre. Louis Daguerre, alguma coisa assim. Tá, e daí? O que isso quer dizer, né? Esse cara tava andando na rua, caiu, bateu a cabeça e aí ele quis ver a fotografia? Óbvio que não, né? O que estava rolando na Europa no século XIX, um pouquinho antes? Tinha acabado de rolar umas cabeças com a Revolução Francesa, né? O Robespierre decapitou foi pouco, se alguém me perguntar, né? Mas ninguém perguntou, então estou quieto. Estava rolando os desdobramentos do iluminismo, né, que é a valorização da razão, ciência, blá 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 blá. Inclusive saudades, né? Tipo, 1700 e pouco as pessoas davam ouvido para o cientista. Hoje em dia dão ouvido para, né? Se as pessoas ou falassem em voz alta o que elas repetem no WhatsApp, eu acho que já era um bom começo, né? Falar tipo, é isso que eu tô falando, não é não. A independência dos Estados Unidos, final do século XVIII, né? O Napoleão lá, eu ia usar uma palavra que não pode, né? Enfim, Napoleão, a família real portuguesa com muito medinho vindo para cá pro Brasil, depois a independência do Brasil, independência, né, de pai para filho, mas enfim, essa história é outra história. Revolução Industrial, né, com um foco muito forte na Inglaterra, depois se espalha, e a máquina a vapor, né, uma coisa bem importante, né, para o Ocidente nesse momento. Parece que eu só estou jogando tipo, umas palavras aleatórias, né, tipo ping-pong, pão de ló, dodecafonismo. Mas não, calma. Essas mudanças no mundo, esses tópicos que eu salpiquei por cima da conversa, nossa conversa, se alinham numa valorização da razão, que eu acabei de falar, né? A valorização da ciência e da máquina. Tá? A gente vinha numa construção histórica que chegou nesse momento em que a humanidade valorizava a máquina. Ainda valoriza, né? Mas, tipo, quando a máquina surgiu, a máquina como máquina, que a gente conhece, né? Não mais aquele artefato, não mais uma ferramenta, né? Mais um objeto complexo que executa uma função, a gente estava num momento de positivação dessa máquina e de seus desdobramentos. E também tem o rolê da burguesia ganhando força nesse momento, né? A gente sai de uma monarquia muito orientada a Deus, né? Um poder divino, né? Porque o rei é isso, né? Porque o divino poder sobre as pessoas, né? De reinar. A gente sai disso e vai para uma história de liberdades políticas e ciência, né? Com muitas aspas em tudo, como sempre. Aqui, ó, vou usar um outro exemplo para dar uma contextualizada e ver se a metáfora funciona bem. Ou não, né? A eletrólise do alumínio. É uma forma de você pegar a bauxita e fazer aquilo virar alumínio. Ela foi desenvolvida de forma autônoma, então independente, né? E ao mesmo tempo, isso é muito louco, nos Estados Unidos e na França. Tanto é que se você olhar lá na Wikipédia um artigo sobre bauxita e eletrólise da bauxita, vai lá, apareceu o nome lá do Hall e francês, não sei qual. O que isso quer dizer? Quer dizer que a humanidade estava procurando por aquela solução naquele momento. Tanto é que pessoas de lugares diferentes chegaram em resultados semelhantes.
que foram aceitos e aproveitados pela coletividade. Tem um termo alemão chamado Zeitgeist, termo chamado, enfim, que é algo como espírito do tempo. Essa descoberta, né, desse método novo e fácil da obtenção do alumínio tem tudo a ver com o Zeitgeist do final do século XIX. Mais ou menos como os irmãos Wright brincando lá de estilingue alado enquanto o Santos Dumont inventava avião. Nesse rolê, nesse Zeitgeist, faz sentido que a humanidade não apenas um Zé esquecido, isolado, mas a humanidade procure e valide uma máquina de imagens. Mesmo porque já existia nessa época, na verdade bem antes, né? Uma máquina de texto. Né? Procura aí na Wikipédia mesmo, pela prensa do Gutenberg. Os católicos ficaram chateados. Agora que a gente chegou nesse Zeitgeist, eu adoro essa palavra. Preciso falar que essa coisa do inventor genial e isolados, o gênio, não existe. Do mesmo jeito que não existe essa figura, né? Isso é um romanceio do artista genial. Não existe. Os caras são gênios, ok, mas eles não estão isolados do mundo, sozinhos, sofrendo. Alguns até sofrem, né? Mas a questão é outra. A criação humana, né, de um modo geral, não importa se é conhecimento, se é tecnologia, enfim, a criação humana, poema, a criação humana se dá por incremento, quer dizer que um trabalho influencia o posterior e é influenciado por todos os anteriores. Tanto faz-se por complemento, né? Tipo, puta, fulano trabalhou até aqui, vou pegar esse trabalho dele aqui e vou continuar a pesquisa dele. Como por negação. Puta, tudo que você fez aqui tá errado, mano. Isso é um belo de um Zé. Mesmo assim, você reforça, né? Você teve que estudar o que alguém fez de errado para chegar à conclusão. Estava errado. E com a fotografia não é diferente. Vai lá na Wikipédia e procura pelo artigo de câmara escura. Eu espero aqui. Já olhou lá? Então, é um fenômeno óptico conhecido desde a Grécia Antiga. Se eu estiver falando bobagem, pode corrigir, não tem problema não. Mas é um fenômeno conhecido já lá. Ele foi estudado depois, mas é um fenômeno conhecido há muito tempo. Que por volta do Renascimento, passa a ser amplamente utilizado na arte com o desenvolvimento do artefato câmara escura. O fenômeno é a projeção de uma imagem dentro de uma câmara, uma caixa fechada, com uma única e pequena abertura para passagem de luz. Dá uma lida nisso com calma, porque não vai dar para explicar aqui em 10 minutos, mais ou menos, que é o tempo que a gente tem para fazer os vídeos, sobre os desdobramentos históricos da invenção da fotografia e os princípios físicos e ópticos e químicos que proporcionaram que ela existisse. Né? Vou dar uma pincelada muito rápida em tudo. Então, vamos lá. Uma vez que perceberam o fenômeno, que quando você passava essa luz por um buraquinho dentro de uma câmara escura, de uma caixa escura, formava a imagem no fundo, a humanidade começou a tentar dominar esse efeito. Disso surgiu o artefato, né, câmara escura. Procura por um documentário chamado Teams Vermeer, Vermeer o Pintor. E é um documentário da Netflix, é um documentário muito bom que fala dessa pesquisa do Tim para ele recriar, na verdade, um quadro do Vermeer. Que ele tem uma ideia e ele persegue essa ideia. E fala sobre diversos desses artefatos ópticos que eram utilizados na arte ali antes da fotografia. Se esse treco já existia na Idade Média, qual a diferença desse treco para a câmera fotográfica que o Daguerre patenteou lá em 1839? A fixação da imagem. E essa palavra é específica, né? Mais do que fazer aparecer uma imagem, é fazer a imagem se manter ali. E isso é muito importante. Mesmo porque a gente já tem registro há muito tempo
há muito tempo, já é sabido há bastante tempo, que desde o final do século XVIII, então 1700 e alguma coisa, 1790 e alguma coisa, já tinha imagem, as pessoas já conseguiam fazer imagens com alguns tipos de sais, né? Tipo, a fotografia que a gente tem hoje em dia, analógica, é com sal de prata, mas outros sais reagem à luz. O que as pessoas não conseguiram fazer aquela imagem ficar lá. Você fazia a imagem, ela sumia. Ia clareando, 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 sumia. O lance foi fixar essa imagem no papel, quieta. E os daguerreótipos estão aí até hoje, né? Tem quase 200 anos que tem as peças e você olha para um deles e fala, bonito demais. Esses quase 200 anos de fotografia, ainda é assim. O seu celular e a minha câmera, que eu estou usando para filmar agora, funcionam da mesma maneira. Uma lente, uma caixa preta e um anteparo que recebe essa imagem e codifica isso de alguma maneira. É evidente que lá com o Daguerre esse processo era lento, caro e demorado. Com o celular é tudo muito, muito, muito fácil, né? Você aponta lá e você inclusive vê o resultado, né? Na hora. Porém, apesar de ser um negócio caro e demorado e muito trabalhoso, porque envolvia uma série de processos químicos, inclusive com vapor de mercúrio, que é tóxico, a fotografia do Daguerre era muito mais barata do que você comissionar um pintor para fazer alguma coisa, né? Fazer um quadro. Do mesmo jeito que hoje em dia é muito mais barato você fazer uma selfie do que você pagar por um fotógrafo cada vez que você quer um retrato seu. Imagina que você já se pagar, sei lá, R$50 cada vez que você faz uma selfie. Você vai conseguir ter a quantidade de fotos que você tem? Agora, meio que juntando todo esse rolê aí, então a fotografia surge quando a gente junta a fome e a vontade de comer. Possibilidades técnicas e tecnológicas encontram uma sociedade disposta, né, a aceitar essa nova técnica, essa nova forma de se comunicar e registrar, etc. Isso aqui foi tipo um mini resumo dos desdobramentos sobre a invenção da fotografia, né? O patenteamento dessa tecnologia. Super rápido e eu espero que isso aqui sirva para deixar vocês curiosos apenas. Ok? Qualquer coisa me escreve lá no Google Classroom, que eu ainda estou aprendendo a usar, mas manda lá e já era. A máscara tem que cobrir o nariz e a boca, tá bom, meus consagrados? Então, até mais.